Vamos conversar agora sobre as novidades na declaração do imposto de renda. Estou recebendo aqui no estúdio André Luiz dos Santos Pereira, que é advogado tributarista. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem? Tudo bem. Cumprimentar direito. Agora, a gente esquece Bom que agora dia. pode beijar, pode chegar verdade, perto. Graças verdade. a Deus, né? Ainda bem que esse período passou, né? Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Vamos falar daquele momento do ano que muitas vezes a gente, tem tempo ainda, tem prazo e tal, e vai deixando. Daqui a pouco aparece no jornal, última semana para declaração. Aí o povo começa a correr atrás, né? Verdade. Essa declaração do imposto de renda sempre chega no último momento, as pessoas, eu vou colocar no último dia, não tem problema, tem outras tarefas, e aí quando chega no último dia, é aquela correria atrás de documento, aí o sistema atrás trava. de papel, o sistema trava, tá faltando aquela informação que você não encontra, não separou o papel antes, enfim. Então... Por isso quem se antecipa não se aperta, por isso que a gente está trazendo também o assunto logo aqui no Revista, para você se organizar e ter aí em mãos todas as informações que você precisa, inclusive tendo dúvidas, mande @Revista da Cidade TV. Primeira pergunta, quem precisa declarar? Bom, a gente tem um conjunto de informações ali, de pessoas que estão obrigadas à declaração, mas o principal, né? As pessoas que tiveram rendimentos tributáveis no ano de 2022 acima de R$ 28.559,70, as pessoas que receberam rendimentos isentos, ou seja, aquele FGTS, aquela indenização trabalhista, aquela pensão, enfim, esses rendimentos que não estão sujeitos ao imposto em um valor acima de R$ 40 mil, também estão obrigados à apresentação da declaração de imposto de renda. Quem tenha bens, direitos, enfim, um patrimônio, né, superior a R$ 300 mil, então aquele terreno, aquele imóvel, eventualmente aquele investimentozinho parado, mesmo que não tenha tido renda, também é obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda quando tem um patrimônio acima de 300 mil, também está obrigado a apresentação da declaração. Aquela pessoa que estava no exterior, estava na condição de não residente, mas acabou retornando ao Brasil antes de 31 de dezembro, então mesmo que ela não tenha tido nada, não tenha entrado em nenhum desses outros requisitos, ela está obrigada também à apresentação da sua declaração. Tá. Né? E aquelas pessoas que têm atividade rural acima de um certo valor, aproximadamente R$ 142.798,50, elas também têm que apresentar a declaração do imposto de renda. Então, tá certo. Todo um conjunto aí de pessoas que estão obrigadas. É importante se informar para saber se você configura uma dessas situações, né? Com certeza. Agora, vamos falar das novidades, porque todo ano tem, né? Sim, alguma questão tecnológica que mudou na forma de declarar, uma regra nova. O que 2023 traz? 2023 trouxe bastante novidade aí, viu? Uma novidade positiva para os contribuintes, porque geralmente imposto de renda é sempre uma notícia má, né? Sempre aquela coisinha desagradável. Esse ano a gente tem a opção da declaração pré-preenchida, né? A Receita Federal colocou à disposição dos contribuintes aquela declaração pré-preenchida onde eles recolhem as informações do contribuinte que já constam da base de dados deles, ou porque o contribuinte informou em outros anos, ou então porque outras pessoas informaram e eles fizeram um cruzamento, né? E aí a informação já aparece no sistema para você apenas confirmar ou fazer pequenos ajustes e transmitir. Então essa é uma novidade positiva que nós temos esse ano. A outra novidade é o recebimento da restituição por meio da chave Pix. Ai, gente, isso foi bom, hein? Entrou na tecnologia, né? A chave Pix necessariamente tem que ser o CPF. Tá. Então não pode ser o e-mail, nem não o telefone. pode ser o celular, tá. não pode ser, enfim, esses outros itens. Dá para tem que mudar ser isso? Tem uma dúvida que eu tenho. A pessoa cadastrou o telefone ali no banco para a chave Pix, ela pode mudar para CPF para poder justamente receber a restituição? Consegue que sim. bom. Eventualmente não até é uma decisão para sempre. Não é uma decisão imutável para sempre. Ela pode eventualmente fazer isso até dentro desse prazo que nós temos, né? Tá. E aliás, outra novidade também é o prazo, né? Começou dia 15 de março, último, e vai até o dia 31 de maio desse ano. Então a gente tem um prazo estendido. Exatamente. E uma outra informação também que vale a pena para eventualmente aquele telespectador, aquela telespectadora que tem um investimentozinho, comprou ações e etc, né? Esse ano, quem teve eventualmente um ganho líquido sujeito a imposto de renda numa venda, vendeu ações, acabou tendo aquele ganhozinho que gerou imposto a pagar, está obrigado à apresentação da declaração de imposto de renda. Tá. Né? Ou quem eventualmente fez uma venda, fez alguma alienação, que a gente chama, né? Uma venda acima de R$ 40 mil, mesmo que não tenha tido imposto. O só fato de comprar esse ano não significa que você tenha que declarar. Tá. Só se você entrou em uma dessas duas situações. Então essa também aí é uma outra novidade que nós temos.
anos. Tá bom. Vamos colocar na tela, então, quais são os documentos importantes que você precisa levantar aí para fazer a sua declaração do imposto de renda desse ano. Eu não consigo enxergar daqui, mas eu tenho aqui na fichinha. A declaração anterior é uma das que precisa, né? O que mais, doutor? Isso. Aqueles dados básicos de identificação, né? O número do CPF, título de eleitor, informação residencial, profissional, documento de identificação pessoal, RG, CPF, enfim. Os chamados informes de rendimento, né? Que são aqueles documentos que são enviados pelas pessoas que fazem pagamentos a nós, referentes a serviços que nós eventualmente temos prestado, trabalhador assalariado, pensionista. Tudo que a gente teve de renda. Exatamente, tudo que a gente teve de renda. A gente recebe aquela cartinha do informe de rendimentos e a gente precisa dela para poder fazer aí o preenchimento da nossa declaração. Aqueles informes das instituições financeiras, né? A gente recebe aquela cartinha do banco que diz quanto você teve de aplicação, extrato, quanto né? você ganhou, aquele extrato que tem todas aquelas coisinhas do 1 de janeiro a 31 de dezembro. Então, esses informes dos bancos também são bastante importantes. Os recibos das despesas médicas. Quem Isso é vai muito importante a optar gente pela falar. declaração completa. Isso é muito importante e até vai ser objeto da nossa conversa depois, né? Sim. Os recibos das despesas médicas com indicação de quem prestou, o número do CRM do médico, eventualmente a inscrição do psicólogo que efetuou o atendimento. Essas informações são bastante relevantes. O contribuinte deve manter isso em guarda dele, né? E outros documentos referentes aos bens que ele vai informar na declaração, né? Porque a declaração você também informa os seus bens, direitos, e aí aquele imóvel, aquele carro, aquele terreno, enfim, então apartamento, tudo. Aí essas informações referentes ao quanto vale para você poder informar tudo certinho na sua declaração. Tá. Agora tem até uma pergunta aqui, vamos entrar nesse assunto já do que é declarável ou não, né? Do que a gente precisa colocar lá, inclusive com relação a essas despesas médicas e com educação. Eu não estou achando agora a pergunta aqui de uma querida, ela colocou num outro post, então eu não vou conseguir dar o crédito à pergunta, mas um beijo para você e obrigada pela participação. Ela quer saber se despesas com farmácia também podem entrar, os remédios. Olha, essas despesas com os remédios, elas também geram uma polêmica, elas acabam não gerando. E geralmente você acaba tendo algumas compras de medicamentos, enfim, que acabam não sendo dedutíveis, né? Mas há vários outros itens dedutíveis, então eventualmente se você submeteu a algum tratamento, esse remédio foi aplicado nesse tratamento médico, aí ele provavelmente vai constar do próprio informe que a instituição, o estabelecimento médico forneceu a você. Tá. Né? Então, nem toda despesa com educação, nem toda despesa médica. Que daí também não vai entrar material escolar, no caso da educação, uniforme também não. Exatamente, essas coisas também acabam não entrando. Remédio de uso contínuo entra? O remédio de uso contínuo acaba não entrando. Não entrando? Sabia? Não entrando. Mas vale a pena sempre olhar ali os perguntas e respostas da Receita, eventualmente consultar o contador para saber a situação particular de cada um, eventualmente. Por conta de moléstias mais graves ou coisa parecida, vale a pena verificar. Então, medicação nenhuma concreta. Entra ou aquela medicação que eu fui obrigada a comprar no hospital, por exemplo? Essas aqui mais específicas, elas podem entrar. Inclusive, elas, se não me engano, vêm na própria fatura do hospital que vai para você. Né? Então, ela acaba entrando no conjunto da despesa hospitalar como um todo. Então, é sempre bom consultar o próprio informe de rendimentos do hospital para ver se está tudo certinho e tudo mais. Bom, agora tem aquela história, né? Não consegui entregar tempo, o sistema travou, me atrapalhei toda aqui e tudo mais. Existe alguma multa, algum tipo de sanção para essas pessoas que não conseguem declarar, não conseguem entregar tempo? Existe. Infelizmente existe. Existe uma multa que ela vai de 1%, né, ao dia por atraso, sobre o valor do imposto que você teria para pagar, limitado a 20%. Então, se eu estendi todos os dias possíveis e imagináveis para entrega da minha declaração, o limite da multa é de 20% do imposto que eu tenho para pagar. Né? Mas o fato de eu não ter imposto a pagar, mas estar obrigado à declaração, não significa que eu não vá tomar multa. Né? Sim. Eu tenho uma multa mínima de aproximadamente R$ 162,58, que é o valor mínimo, mesmo que eu não tenha nada para pagar de imposto. Tá, se for isento, né? Exatamente. Tá bom. Vamos falar sobre essas datas das restituições, que é importante, porque tem um pessoal que obrigatoriamente recebe no primeiro lote, segundo lote. Como é que se configura isso? Exatamente. Aliás, aproveitando para falar uma outra novidade, né? Quem optar pela declaração pré-preenchida ou, eventualmente, optar pelo recebimento via chave Pix,
acaba entrando nas preferências de restituição. Então vale bastante a pena optar por uma dessas duas situações. Quem entrega primeiro também recebe primeiro? Exatamente. Quem se antecipa acaba tendo essa declaração processada mais rapidamente e acaba recebendo a restituição antes. As datas, inclusive, são bastante próximas, né? O primeiro lote de restituição é 31 de maio. O segundo lote de restituição, 30 de junho. O terceiro lote, 31 de julho. Quarto lote, 31 de agosto. E o quinto e último lote no dia 29 de setembro, porque ele cai no último dia útil do mês, né? Então, por isso, o 29 de setembro não chegou dia no 30. finzinho de setembro. Exatamente. Tá. Então, sempre no final, né, de cada mês a partir de maio. Exatamente. E assim que eu declaro e já entrego, eu já fico sabendo em cada pacote que eu faço parte, qual é o lote que eu faço parte? Não é possível saber de antemão. Porém, aqueles que se anteciparem ou fizerem essa opção pela declaração pré-preenchida ou restituição por Pix, podem contar aí com uma preferência nos lotes de restituição mais próximos. Vamos falar da tão temida malha fina? Malha fina. O que fazer para não cair na malha fina? Quais são os erros mais comuns que podem acontecer para as pessoas caírem na malha fina? Olha, em geral, você cai na malha fina quando você omite rendimentos e aí a Receita Federal acaba fazendo um cruzamento de informação com quem pagou e aí ele fala, bom, alguém pagou, você recebeu, mas você não declarou. Então, a omissão de rendimentos costuma ser um dos itens que mais gera malha fina, né? Bancos, por exemplo, acabam transmitindo informações para a Receita Federal, movimentações, e aí, inclusive, fica aí um alerta para o pessoal que eventualmente não tem um trabalho assalariado, não está numa CLT, não está formal, vamos dizer assim, mas acaba recebendo o rendimento de um trabalhinho ou outro, faz um bico aqui, outro ali. Elas também estão obrigadas a entregar a declaração de imposto de renda se entrarem numa dessas situações, né? Então, a omissão de rendimentos é a situação clássica que gera aí malha fina. A outra, voltamos àquele primeiro item, as declarações referentes a despesas médicas, né? Aquela despesa médica que eventualmente não pode ser deduzida, ou então aquela despesa que até pode ser deduzida, mas eu não guardei o comprovante. Então, todas essas coisas aí relacionadas a guardar os documentos, a confirmar se aquela despesa ela pode, não pode, às vezes vale a pena até fazer uma consultinha com algum contador, com algum... É importante, porque muitos são os detalhes, né? Exatamente, é muito Muitas detalhe, são as dúvidas então, que podem surgir. Realmente recomendável. Inclusive a dúvida da Lígia, só para a gente encerrar, estou desempregada e sobrevivo das economias que foram investidas em fundos de renda fixa, por exemplo. Posso reaver os impostos recolhidos nessas modalidades? Você acaba tendo uma retenção de imposto de renda que a gente chama do o exclusivo de fonte, né? Então, existem alguns rendimentos que você acaba sofrendo incidência exclusiva, ou seja, elas não são restituíveis naquela declaração completa. Porém, não são todas, né? Existem algumas que você pode compor naquele saldo de valores a receber e pegar de volta da Receita Federal, né? Então, novamente aí o alerta, vale a pena receber o informe do banco, dar uma olhadinha específica em quais foram essas aplicações, quais não foram. Se elas forem aquelas exclusivas de fonte, você infelizmente não recupera. Mas se ela estiver classificada aí dentro daquelas que você pode somar e restituir no outro exercício, aí vale a pena. Tá ótimo, então. Importantíssima essa conversa, né? Voltaremos a falar sobre isso provavelmente, né? Com certeza. Temos aí um tempinho ainda até o final do prazo, né, doutor? André Luiz dos Santos Pereira, que é advogado tributarista, eu agradeço a sua presença aqui no Revista da Cidade, o público também, com toda certeza. E para você fazer contato, www.ctmadvogados.com.br www.ctmadvogados.com.br. Lembrando que é só baixar o aplicativo, né, para as pessoas que vão começar o processo agora, né? Exato. Dá para fazer isso online também. Meu imposto de renda também, é isso? Exatamente. Tá certo. Site da Receita. Obrigada, meu querido. Até a próxima, viu? Ótimo dia. Ótimo dia. Obrigada. Leozinho!